Boa noite, meus irmãos. Mais uma noite aqui reunidos para estudarmos a palavra do Senhor. Quero dar boa noite, agradecer aos irmãos que estão online, nos ouvindo, nos assistindo, os irmãos que estão aqui presentes. Muito obrigado pela presença de vocês. Deus abençoe. Hoje uma noite fria, né? Mas Ele nos deu vitória para chegarmos até aqui, né? Depois de um dia de trabalho, de um dia de estudo. Chegamos até aqui para estudar a palavra do Senhor. Vamos orar, agradecer a Deus por mais esse dia, para a gente começar, amém? Oremos. Senhor meu Deus, muito obrigado por mais esse dia que o Senhor nos concedeu. Muito obrigado, Senhor, por todas as vitórias que nós tivemos pela Tua mão, ó Deus, mesmo sem saber, ó Deus, sem perceber a Tua atuação. Deus de misericórdia, continua conosco nessa noite, continua nos guiando em tudo que fizermos, que a Tua presença se faça aqui nesse lugar e nos ajude, ó Deus, a falar aqui, a ministrar e a entender a Tua palavra, a aprender mais de Ti. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Na lição passada, eu cometi alguns equívocos, alguns erros, né, na forma de me expressar a respeito de Tamar, né? Eu não fui claro aqui quando eu falei sobre Tamar, né? Eu queria corrigir aqui, da forma que eu falei sobre Tamar, parecia que ela era uma prostituta. Eu estava olhando o vídeo, né? Na verdade, Tamar ela não era prostituta, né? Tamar ela se fez passar por prostituta, não é? Ela era a nora de Judá. Se vocês lembram, né, aquele episódio em que o filho dela, o esposo dela, o filho de Judá morreu, o filho mais velho, e o filho mais novo teria que desposá-la, né, teria que tomá-la como esposa, né? E, na verdade, eu também coloquei como se o filho mais novo, o caçula de Judá, fosse ser dado a ela. Não, quem seria dado em casamento seria Tamar, né? Tamar é que seria dada em casamento, segundo a tradição daquele povo, daqueles povos, né, daquela época. Ela seria dada em casamento para o filho que ficou vivo, certo? Para que esse filho, o irmão, ele desse geração, ele desse descendência para o seu irmão falecido. Tá? Aí, só para pontuar, né, acho que não ficou claro da forma que eu falei, parecia que Tamar era uma prostituta. Não, Tamar não era prostituta, ela se fez passar por prostituta, né, para engravidar do seu sogro, tá bom? Aí, depois que ela conseguiu ali o plano dela, que ela concluiu o plano dela, ela tira as vestes de prostituta, vestes de viúva novamente, e aí todo o desenrolar da história que a gente conversou aqui na lição passada. Tá bom? Tendo esclarecido, tendo colocado as coisas nos seus devidos lugares, vamos falar sobre José no Egito, né? Na lição passada, nós vimos que, como José chega ao Egito, a traição dos seus irmãos, né, ele é vendido como escravo, né, no capítulo 37, né, é vendido como escravo para uma caravana de ismaelitas que ia comerciar no Egito, né, vender especiarias no Egito, né. E nesse inteirinho ele vai parar na casa de um oficial de Faraó, um comandante da guarda de Faraó, e ali ele começa a servir como servo, né, como um funcionário ali, um escravo ali desse servo, desse oficial de Faraó, né? E tudo isso, né, a gente vê todo um planejar de Deus, todo um mover de Deus para que essas coisas fosse acontecendo no momento certo, na hora certa. A gente vai vendo que Deus está no controle de tudo, né? Se a gente, hoje, quando a gente pensa quando a gente lê essa história, a gente não se dá conta de que existia um plano,
né? A gente olha de uma posição que a gente já conhece o início e o fim da história, mas imagina na situação deles, né? Ele tinha uma profecia que foi feita a Abraão, de que a descendência de Abraão seria escrava, em uma terra estrangeira, e que passaria 400 anos aprisionada e que Deus castigaria o povo que escravizou a descendência de Abraão, né, o povo de Deus. A gente vê que as coisas vão se desenrolando, né, e os irmãos decidem matá-lo em determinado momento. O Judá, ele convence os irmãos de que era melhor vender o irmão, e no momento exato está passando uma caravana, né, uma caravana que ia para o Egito, que é um lugar onde Deus queria colocar José, né, onde ele seria governador. Era tudo um plano de Deus, né, tudo aconteceu no momento exato. E a gente vai continuar vendo aqui no desenrolar da história que Deus continua fazendo com que o seu plano aconteça, que os seus propósitos sejam cumpridos através da vida dos patriarcas, né? Mesmo eles tomando decisões equivocadas, cometendo erro, pecando, né? A gente vai vendo que Deus ele vai conduzindo a história, vai fazendo as coisas acontecerem. E o que José depois ele declara para os seus irmãos, quando ele encontra: olha, o mal que vocês planejaram, que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bênção, né? Mas vamos seguir aqui. Estevão, né, no seu discurso, ele relata que os patriarcas venderam José por inveja, né? É interessante a gente ler aqui o que Estevão ele escreve. Estevão, no livro de Atos, no capítulo 7, no versículo 9, ele fala assim: os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito, mas Deus estava com ele, né? Atos 7, 9. Deus estava com José o tempo todo. José era um crente fiel em meio a um ambiente hostil, né? José sempre foi fiel a Deus. A gente vai lendo o texto, a gente vai vendo que José ele sempre foi um servo fiel a Deus, né? A gente vai ler aqui o texto de Gênesis, a gente vai entrar hoje em Gênesis 39. A gente vai começar a ver ler o texto de Gênesis 39, a gente vai ver que o texto diz que Deus era com José, né? Que ele era uma pessoa que tinha um caráter diferenciado. A gente tem tido muito cuidado, né? Eu tenho tido muito cuidado em não exaltar as qualidades dos patriarcas, né? Para não parecer, de forma que pareça que as suas qualidades tenham sido o critério para que Deus tenha escolhido eles para fazer o seu plano ser cumprido, né? Embora alguns dos patriarcas eles tivessem qualidades boas, né, não foram as qualidades deles que qualificaram essas pessoas para que Deus as escolhesse, para que elas participassem do seu plano, para que, né, a gente vai ver que, igualmente, pessoas que tinham características não tão dignas, né, mais reprováveis, elas também são usadas, né? As decisões delas, os erros delas, né, tudo combina para que, no final, o plano de Deus seja cumprido. É o que está em Romanos, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é isso? A gente vai ver, vamos ler lá, Gênesis 39, do 1 ao 6. Né? No 38 tem o episódio de Tamar, aí vamos ler aqui o 39, de 1 ao 6. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que tinham levado para lá. O Senhor estava com José, olha só, o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor, Potifar, que o Senhor estava com ele, com José, e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e
e lhe confiou tudo o que possuía. O versículo 5. Desde que o deixou cuidando de sua casa, de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. O 6. Assim deixou ele, aos cuidados de José, tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente, de boa aparência, né, e de boa aparência. Seja uma introdução para o que vai acontecer nos versículos seguintes. Aqui o texto diz que tudo que José colocava a mão, né, tudo aonde ele ia, né, tudo que ele fazia, Deus era com ele, e as coisas prosperavam onde ele estava. A gente viu aqui que Potifar ele reconhece que Deus é com José e que onde José está administrando, as coisas prosperam, né? Porque Deus fazia prosperar, Deus ele abria as portas, Deus ele abençoava José e abençoava o local onde José estava, né? Isso é um exemplo para nós, né? Tem que ser assim na nossa vida, né? Nós, como servos de Deus, nós temos que ser luz, né? Nós temos que, onde nós estivermos, nós temos que ser bênção, onde nós estivermos inseridos, no contexto onde nós estivermos inseridos. Eu não digo que essas bênçãos, essa bênção, né, elas têm que ser bênçãos materiais, mas não, nossas bênçãos, elas são bênçãos espirituais, né? A forma que Deus vai tratar aquele lugar, né? Ali, né, quando um servo de Deus está presente, as pessoas têm que perceber a paz de Deus ali naquele lugar, têm que perceber que ali tem uma pessoa diferenciada, que as atitudes, a conduta daquela pessoa é diferenciada, né, e que o Espírito de Deus habita naquela pessoa, né, que o Espírito de Deus está ali e que através dela, através do Espírito de Deus naquela pessoa, aquelas pessoas serão abençoadas, como no caso de José aqui, né? A gente vê outros personagens na Bíblia, né? Se a gente for procurar, a gente vai encontrar outros personagens em que Deus ele faz prosperar o lugar onde eles estão, né, por amor desses servos, né? Aqui o texto também diz que José era de boa aparência, né? Ele era um rapaz bonito, um rapaz bem apessoado, né? Se a gente lembrar, a mãe dele era uma mulher muito bonita, né? Com certeza ele puxou a mãe, ele veio herdou da mãe a beleza física, era uma pessoa que tinha uma aparência, né, agradável aos olhos. Ele, além disso, ele era uma pessoa carismática, onde as pessoas viam, né, como a gente falou aqui, o Espírito de Deus nele. Era uma pessoa que era boa de conviver, né? Vocês conhecem, devem conhecer pessoas que são assim, né? Pessoas que a presença delas parece que ilumina o ambiente, né? Torna aquele ambiente mais agradável, né? Voltando a frisar, eu tenho todo o cuidado, né, quando coloco isso, para não parecer que essas qualidades dessas pessoas, que são o critério para que Deus as escolha. Elas são assim porque elas foram escolhidas por Deus, né? Se a gente vê os patriarcas, né, não me canso de falar que a conduta de vários patriarcas, né, de vários dos personagens que a gente tem estudado, eles têm, embora tenham sido escolhidos por Deus, muitos deles cometeram erros gravíssimos, né? A gente vai ver alguns que se destacam, né, e tem uma carreira um pouco mais tranquila. A gente vê Isaac, né? Isaac parecia ser uma pessoa que tinha uma conduta mais tranquila. A gente vê o seu antepassado, né, seu Abraão. Abraão é reputado como pai da fé, mas a gente vê algumas situações em que Abraão, né, não age da forma que deveria, da forma que se é esperado do homem que é pai da fé, que é reputado como pai da fé, né?
se a gente for mais para trás, a gente vai ver que Noé, né, era reputado como justo. A Bíblia diz que Noé era o único justo naquela geração, quando Deus destrói o mundo por causa da impiedade, da desobediência, né, da malícia, da maldade dos homens. Noé é reputado como justo, né, o justo Noé, a Bíblia fala do justo Noé. No entanto, ele, no episódio da vinha, quando ele sai da arca, ele se embebeda, ele faz uma vinha se embebeda, né? Aí tem aquele episódio que os filhos veem, que o filho vê ele nu, né? A gente vê que mesmo ele sendo justo, ele, né, tem alguns comportamentos às vezes que, né, não são os mais recomendáveis. Por quê? Porque nele, na sua essência, existe o pecado original, né? Existe a maldade que está na nossa carne, né? Existe o pecado que contaminou toda a humanidade, contaminou inclusive esses homens, não é? Eu não sei se vocês percebem, quando, mesmo José, ele sendo essa pessoa desse caráter, né, diferenciado, quando ele está contando os sonhos, né, para o seu pai, para os seus irmãos, o texto já diz que eles ficavam aborrecidos quando ele contava o sonho. Mesmo assim, ele conta o sonho. Não sei se sou eu que tenho essa impressão, essa percepção, mas parece que ele poderia evitar aquilo, né? Ele poderia evitar, ele meio que fala se gabando, né? Pelo menos a impressão que eu tenho é essa, que existe um pouco de exaltação, né? Ele poderia evitar ali o conflito, mas ele narra o sonho, ele fala, olha, eu sonhei assim, depois os irmãos, quando ele fala da primeira vez do sonho, os irmãos já se aborrecem. Então, quer dizer que nós vamos te servir, né? Nós vamos ser seus servos, você vai reinar sobre nós. Os irmãos, o texto diz que os irmãos já não podiam falar mais com ele em paz, já não podiam falar mais com ele amigavelmente, eles já não conseguiam, eles já tratavam ele mal por causa dessa questão dele ser o preferido do pai, e parece que ele não escondia isso, né? Tinha um pouquinho de arrogância, né? Pelo menos essa é a percepção que eu tenho quando eu leio o texto, né? Não sei se os irmãos têm também. Mas isso, mesmo ele tendo esse caráter, né, a gente vê que tem um quezinho de humanidade nele. Vamos lá. José é um exemplo de conduta para os crentes atuais. Mesmo servindo a um pagão, ele era honrado e honesto. Não se aproveitou da sua posição para tirar vantagens ilícitas sobre as propriedades de Potifar. Ele, antes de ser fiel ao seu senhor, era fiel a Deus, né? Nós vemos na conduta dele, né, que Potifar, o texto diz que Potifar não sabia do que acontecia na casa. Ele administrava a casa, ele tomava conta de tudo. Potifar só sabia da comida que ele comia, né? Aí aqui nas pesquisas das Bíblias de estudo, ele não tomava conta, inclusive, da comida que Potifar comia, porque existia um preconceito dos egípcios, né, de que estrangeiros tomassem conta da comida, né? Eles não participavam das refeições, né? Eles não comiam com estrangeiros, era um tabu que eles tinham. Se não tivesse esse tabu, essa conduta, essa forma de pensar dos egípcios, ele seria responsável, inclusive, pela comida de Potifar, né? Potifar, ele só sabia da comida que ele comia, né? Ele tomava conta de tudo, né? Potifar deixou ele administrando a casa completamente. Ele ia para o trabalho dele lá no palácio, né, na guarda, e ele ficava tranquilo, né? Ficava tranquilo porque sabia que José administrava bem, e ele enxergou em José, né, a mão de Deus, né, que José era um servo de Deus, e enxergou a benfeitoria de Deus em favor de José, né, que Deus abençoava José, fazia prosperar tudo. Então, ele é um exemplo para nós. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Efésios, né,
sobre como os servos, os escravos, eles devem se conduzir, né? A carta aos Efésios, ele escreve essa carta recomendando, uma parte dessa carta ele traz várias recomendações de como os salvos, de como os convertidos, eles devem se comportar, né, na sua nova vida, né, depois de terem passado, terem sido redimidos, né, remidos pelo sangue do Cordeiro. E uma das recomendações para um grupo de pessoas que ele recomenda são os escravos, né? A relação que existia na época de Paulo, né, ainda era permitido ter escravos, né? Existia uma relação entre escravos que se convertiam a Cristo e servos, senhores, que às vezes se convertiam e às vezes não. Existiam escravos que serviam, né, a senhores que não eram convertidos, não eram cristãos, né? Paulo, a Bíblia, ela não fala nada contra essa relação, né, de senhor e escravo. Hoje em dia, nós não temos mais esse tipo de relação, né, dessa relação de trabalho, de servidão, né, mas nós temos pessoas que estão sobre nós, né, pessoas que são, hierarquicamente estão sobre nós, seja no trabalho, seja no colégio, seja na igreja, né? Na igreja, tudo bem, é que vão ser crentes, né, cristãos, mesmo quem está acima de nós, né? Mas, às vezes, no trabalho, nós temos pessoas, no colégio, né, na faculdade, nós vamos ter pessoas que vão estar sobre nós que não são cristãos, que professam uma outra fé, não é? Mas Paulo aqui, ele recomenda como aqueles servos que estavam numa situação pior do que a nossa, uma situação de submissão pior do que a nossa, né? Eles eram escravos, como eles deviam se comportar. A gente tem que tomar esse exemplo de José e os conselhos de Paulo. Ele aconselha em outras cartas, aos Colossenses, a carta a Tito, né, ele instrui Tito. Tito ele vai para a ilha de Creta para administrar igrejas que estão surgindo, né, que estão ali na ilha de Creta, e Paulo instrui a Tito como ele deve proceder, como ele deve instruir aquelas igrejas, aquelas comunidades, e ele dá o mesmo conselho. Olha, quanto aos servos, né, vamos ler aqui o que Paulo recomenda aos Éfesos e depois a Tito para que ele instrua os cretenses, né? Em Éfesos 6, de 5 a 8, Paulo descreve assim: escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos como a Cristo, com respeito, temor e sinceridade de coração. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los, quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam com boa vontade, como quem serve o Senhor, não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo ou livre, né? A carta aos Éfesos, capítulo 6, versículos 5 a 8. Na carta de Tito, na carta que ele escreve a Tito, ele escreve assim, em Tito 2, capítulo 2, versículo 9 e 10. Ele fala, olha, ele recomendando a Tito, falando como Tito devia instruir. Exorta os servos a que se sujeitem aos seus senhores, e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador, né? Tito 2, 9 e 10. Né? A gente estamos nesse mundo, né? Estamos sujeitos a isso, né? Nós vamos trabalhar, né? Se Deus não nos abençoar para que sejamos donos de empresa, né? Estejamos em posição de liderança, muitas vezes, né? Mesmo estando em posição de liderança em empresas, às vezes, a maioria das vezes nós temos superiores que não são crentes, né? E porque eles não são crentes, nós não devemos respeitá-los como autoridades constituídas sobre nós? Não, devemos, né, para que, através da nossa conduta, né, eles vejam que nós
temos um comportamento diferente. Nós servimos a Cristo, né? Aquele que serve, sirva como se servisse a Cristo, né? O que a gente faz, a gente tem que fazer, né, como se fizesse a Cristo. Paulo recomenda também: tudo que façais, né, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, né? Tudo que a gente faz na nossa vida tem que ser pensando em glorificar o nome de Deus, não é? A gente tem que pensar, né, que estamos ali como representantes de Deus, representantes de Cristo na terra. Somos o corpo de Cristo na terra. E pela nossa conduta, aquelas pessoas vão ser abençoadas, né? Aqui, no estudo, vai citar, né, a gente pode pensar em algumas pessoas que tiveram posição de destaque, né, sendo servos de Deus. Daniel, né, ele serviu ao rei da Babilônia. Ele, durante um tempo, ele foi perseguido e tal, mas a gente vê que ele tem uma posição de conselheiro ali junto do rei da Babilônia, né? A gente vai ver Neemias. Neemias, ele era copeiro, né? O texto diz que ele era copeiro, ele era responsável por levar a bebida ao rei. A gente, para ter noção do que a importância desse cargo, né, ele é que servia, ele era a pessoa de confiança que provava o vinho, né, levava a bebida ao rei, era responsável ali, ele tinha acesso ao rei, né, tinha essa posição de confiança. Por causa dessa posição ele tinha acesso ao rei, era um oficial importante do rei. Por quê? Aquela pessoa tinha que ser uma pessoa de confiança, porque aquela bebida poderia ter sido envenenada, né? Poderia ser uma forma de ter um atentado contra o rei. Por isso que aquela pessoa que estava ali era uma pessoa de confiança, de extrema confiança, era um cargo muito importante, muito respeitado. Neemias, ele está nessa posição, né? Quando ele vai falar com um rei para que ele recebe pessoas, ele recebe notícias de Jerusalém, ele tem acesso ao rei, então ele pode pedir ao rei, né, uma carta para que ele volte para Jerusalém e reconstrua os muros de Jerusalém. É porque ele tinha acesso ao rei, né? Se ele não tivesse acesso ao rei, ele não teria tido como fazer esse pedido e o rei não concederia, se o rei não considerasse o pedido dele, né? O rei prontamente concedeu. A gente vê esses personagens. Se a gente for procurar, tem outros personagens, né? Vamos lá. Eu falei que a gente ia ler. Vamos ler aqui Gênesis 39, 7 e 9. Né? No texto anterior, a gente leu que José era um rapaz bem afeiçoado, né? Um rapaz bonito. Aí vamos ver aqui, seguindo aí, o que vai acontecer, né? Gênesis 39, de 7 a 9. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Né? A preocupação dele é pecar contra Deus. Ele sabe que adultério, né, se ele tivesse cedido às investidas da mulher de Potifar, ele estaria cometendo adultério. Ele faria uma coisa que é desagradável, que é contra os princípios, contra os valores de Deus. Por isso que a gente vai vendo que toda a conduta de José, né, é sempre de ser fiel a Deus. Né? Quando a gente vê lá, quando o texto lá no capítulo 37, se não me engano, que diz que ele trazia notícias de má fama dos seus irmãos, né, para o seu pai, ele trazia porque ele não compartilhava da conduta dos irmãos. Ele achava a conduta deles errada, né? Ele ia e falava para o pai: olha, os irmãos estão fazendo um monte de besteira aí, né? Tem má fama, estão errando para caramba. Por causa disso, os irmãos o odiavam, né? E tinham inveja dele porque ele estava em posição de destaque, de preferência do pai. Nós vemos, o comentário aqui,
diz assim: nós vemos que mesmo o texto dizendo que Deus era com José e fazendo tudo em que ele se envolvia prosperar, a vida não foi fácil. Lembre-se que o Senhor havia lhe mostrado o futuro em sonho. No entanto, ele foi vendido por seus irmãos, foi feito escravo, mesmo caluniado, né, até aqui, sua trajetória tinha todos os ingredientes para lhe gerar revolta e falta de fé, né? A gente leu aqui no texto anterior que Deus era com José, né? Que Deus fazia prosperar, né? Que se a gente for ver, nós hoje olhando a história de José, nós sabemos o fim da história. Nós sabemos que existia um plano, um propósito maior de Deus, mas a gente vê que a vida não foi fácil, né? Mesmo existindo um plano, um propósito que era de Deus, a vida dele não foi fácil. Ele foi vendido como escravo, né? Foi jogado numa cisterna, foi caluniado, né? Ficou preso muito tempo no Egito, né? E tudo isso era uma preparação de Deus, era Deus trabalhando na vida de José, né? Uma preparação, Deus forjando, moldando o caráter de José para o futuro, para o que ele viria a viver, para o que ele viria a ser, né? Eu me lembro de uma outra situação, a gente comentou na célula quando a gente estudou sobre essa questão dos sonhos, de viver os planos de Deus, né, os sonhos de Deus, que nem sempre os sonhos de Deus nos vão fazer andar em mar de rosas, né, em calmaria. Às vezes o plano de Deus para as nossas vidas vai trazer dor, dificuldade. No futuro, né, a gente vai ver, e como José viu, né, quando ele batiza os filhos, ele dá nome aos filhos dele, um dos filhos ele dá o nome o significado do nome é Deus me fez prosperar na terra, né, das minhas aflições, né? Eu me lembro de Paulo, né, quando Paulo ele intencionava pregar o evangelho em uma região da Ásia, e ele diz que o Espírito Santo, que o Espírito de Cristo, né, o impediu de ir até aquele lugar, né? E numa visão ele vê um homem da Macedônia, ele vê um homem macedônio pedindo: passa até a Macedônia e ajuda-nos. Era uma visão de Deus, era um propósito de Deus que ele fosse para a Macedônia, né? Que ele fosse da Ásia, atravessasse da Ásia e fosse para a Europa, né? Quando ele chega na Europa, quando ele chega na Macedônia, acontece aquele episódio da pitonisa, né? Não sei se vocês lembram, que ele começou a pregar e ia uma jovem adivinhadora falando atrás dele: olha, dele de Silas, né? Eu imagino que ele deve ter falado para Silas: olha, Silas, eu tive uma visão aqui de Deus falando para a gente ir para Macedônia, nós temos que ir lá pregar o evangelho. Silas: prontamente, beleza, Paulo, Deus falou, vamos embora, né? E a pitonisa ia atrás dele falando: olha, esses são servos do Deus Altíssimo, esses são servos do Deus Altíssimo. E ele entende que ali é um demônio falando, né? Que ali tem um ser espiritual que está exaltando eles, mas que é uma estratégia maligna. E ele repreende aquele demônio sai dessa jovem. E por causa disso, as pessoas que ganhavam dinheiro com as adivinhações dela param de ganhar e se aborrecem com eles e os prendem, né? Eles são açoitados e eles vão para a prisão por causa disso, né? Eu comentei isso aqui numa lição passada. A gente vê que era um propósito de Deus que eles fossem para a Macedônia, mas quando eles chegaram lá, a vida não foi fácil. Foram presos, foram açoitados, tiveram as roupas rasgadas, né, e sofreram açoites, né? No entanto, o texto diz que por volta da meia-noite eles oravam e cantavam louvores a Deus. E aí houve um terremoto e todas as cadeias se quebraram, né? Havia um propósito de Deus, mas não foi fácil. Às vezes na nossa vida vai ser assim. Deus tem uma promessa para nós, né? Deus tem um propósito para nós. A gente vai identificar o propósito de Deus na nossa vida, vai ficar bem claro, mas vai parecer que está difícil, que tudo está contra, né? Que
não é de Deus, que aquilo ali não vai acontecer. Mas se nós temos certeza, né, a gente tem que lembrar que Deus deu sonhos proféticos para José, que os sonhos que ele teve foram de Deus. Ele tinha certeza que os propósitos de Deus, os sonhos que quem tinha dado, né, foram o próprio Deus. Ele tinha todos os motivos aqui. Se nós formos pensar, uma pessoa com menos fé, que não tivesse sido escolhida por Deus, que não entendesse os propósitos de Deus para a sua vida, teria se revoltado contra Deus. A gente vê isso acontecer na vida real, né? Pessoas que se revoltam, dizem que Deus não existe, porque a vida é dura demais, né? Às vezes Deus trabalha e elas voltam a crer, né? Elas voltam a acreditar e voltam a enxergar que tudo aquilo que elas estão passando é um propósito de Deus, né? Não é incomum, e não pensem que isso não pode acontecer em nossas vidas, né? Eu já vi pessoas, grandes pregadores, falando de que tiveram momentos de falta de fé, momentos em que a fé deles ficou abalada, né? Que eles se questionaram se tudo aquilo que eles estavam fazendo em prol do Evangelho era o que Deus queria mesmo, se eles estavam no caminho certo, não é? Às vezes isso não é motivo de vergonha. Grandes homens, né, se questionaram, né? Mas a gente tem que entender que quando é de Deus, né, nosso coração, o Espírito Santo vai falar ao nosso coração e vai nos trazer tranquilidade, como no caso de Silas e Paulo, que estavam lá presos, tinham apanhado, podiam estar reclamando, esbravejando, blasfemando contra Deus, mas o que eles faziam? Cantavam louvores, né, glorificavam a Deus e oravam, né, no momento da aflição, né? A gente vai ver aqui em José, que no capítulo seguinte, no 41, no 40, quando ele interpreta os sonhos dos dois prisioneiros, né, que quando ele fala para eles, olha, Deus vai dar a interpretação. Ele não perde a fé em Deus. Ele, mesmo vivendo naquela situação ali como prisioneiro, ele fala, olha, Deus vai dar a interpretação. Ele sabe que a interpretação não é dele, que é um dom de Deus. Quer dizer, ele não perde a fé em Deus, ele não deixa de crer naquele que o trouxe até ali, né, que tinha feito promessas para a vida dele, daquele Deus que o pai dele com certeza deve ter falado, né, para ele. A gente tem que lembrar que José é filho de Jacó, né? Quem era Jacó? Jacó, durante muito tempo, ele tinha esse nome de Jacó, enganador. Era uma pessoa que tinha um caráter também, né, de sobrepujar os outros, né, conseguir ter vantagem de formas que não eram as mais corretas, mas que em determinado momento ele tem um encontro com Deus e o nome dele é mudado, né? Aí ele não é mais Jacó, ele é Israel, né? O nome dele é mudado. E esse Israel fala para ele, com certeza deve ter falado para eles, para os filhos deles, né, sobre esse encontro que ele teve com Deus, que ele viu Deus face a face, que Deus mudou a natureza dele, né, que Deus fez ele prosperar, né, que Deus mudou toda a trajetória da vida dele, fez ele se reconciliar com o irmão, né? Deus exerceu graça, exerceu misericórdia sobre ele, mesmo ele tendo errado com o irmão, né, tendo enganado o irmão, Deus quebrantou o coração do irmão dele, de Esaú, né, e ele conseguiu reatar as relações e que ele foi próspero, né? Com certeza ele contava para José desse Deus, né? Era esse Deus que José aprendeu a adorar, com certeza aprendeu com o pai, Israel agora, não mais Jacó, né? Vamos seguir. Deixa eu beber uma água aqui, irmãos, dá licença, só um minutinho. Deixa eu molhar o bico. O início aqui, a gente leu que o título do comentário é que
José é um crente fiel em meio a um ambiente hostil, né? A gente vê que o mundo que ele vive é um mundo pagão, né? A sociedade que ele vive é uma sociedade pagã, uma sociedade idólatra com valores distorcidos, né? E a gente viu que por ele ser uma pessoa, um rapaz bem apanhado, a esposa de Potifar se agrada dele e tenta seduzi-lo, né? Tenta atrair ele para o seu leito, levar ele a cometer adultério, né? Quer ter relações com ele, mas ele se mantém fiel a Deus, né? Ele se mantém fiel ao Senhor. E naquela sociedade corrupta, né, isso talvez fosse uma coisa comum, né? A gente vê os jovens na situação de Daniel, a gente mencionou Daniel aqui, os amigos de Daniel e seus amigos, quando eles vão para a Babilônia, eles vão para uma terra, eles vão como escravos, também como prisioneiros, né, como reféns, para uma terra, para uma sociedade que é corrupta, idólatra, né, com valores morais completamente aversos, e eles decidem não se corromper, não se contaminar com os costumes, com a idolatria, com a forma de viver daquele povo, né? Assim nós devemos ser. Assim nós devemos conduzir as nossas vidas. Nós vivemos no mundo corrupto, no mundo corrompido, né? Nós fazemos parte de uma sociedade completamente com valores distorcidos, né? E que nós não devemos nos corromper com esses valores, né? Os jovens que estão aqui, vocês vão ser defrontados, ser afrontados por situações em que os seus valores, a sua forma de crer vai ser confrontada, né? Questões como virgindade, honestidade, tal, vão ser questionados, né? Casamento, valores que para nós são caros, coisas que nós temos que guardar, né? Nós vamos ser questionados, né? Os jovens, às vezes os adultos vão ser questionados. Nós não podemos ceder às tentações desse mundo, né? As formas que esse mundo crê, a conduta desse mundo, a prática dessa sociedade pervertida. Nós temos que nos manter fiéis a Deus, como esse exemplo de José. Amém? A gente viu que por obedecer a Deus, por ser fiéis a Deus, nós vamos ser perseguidos, né? Jesus ele fala em Mateus 10, 22: e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que permanecer até o fim, esse será salvo. Mateus 10, 22, né? Jesus ele já alerta os seus servos, os seus discípulos, né? Quando ele está dando instruções para eles, já está alertando para ele: olha, vocês por causa do meu nome, vocês serão odiados, né? Vocês serão perseguidos, mas aquele que perseverar, que permanecer fiel até o fim, esse será salvo. Pedro em 2, eu não me lembro, capítulo 2 da primeira epístola de Pedro, ele também escreve: tendo uma boa consciência, porque naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo, né? Pedro aqui está escrevendo para uma igreja que está sendo perseguida na Ásia, para crentes, né? Para cristãos que estão sendo perseguidos na Ásia, né? Eles estão dispersos pela Ásia e está começando uma grande perseguição, né? Ele fala: olha, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vocês como de malfeitores, né, fiquem confundidos os que blasfemam, os que falam mentira, que distorcem sua índole, seu caráter, sua conduta, né, que blasfemam do vosso bom porte em Cristo, né? Pedro ele já exortando, animando aqueles crentes que, olha, o negócio vai ficar difícil, eles vão falar mal da gente, vão blasfemar a nosso respeito, né? Assim é conosco, é diferente, né, no nosso caso,
os crentes de hoje, para esses crentes que Pedro está escrevendo aqui, né? Nós somos blasfemados, falam mal de nós, porque nós não seguimos na mesma conduta que eles, né? Nós procuramos nos separar das coisas que são erradas. Pelo menos deveríamos, não é? Deveríamos tentar nos separar, deveríamos nos separar, ser diferentes dos cristãos desse mundo, das pessoas que têm valores diferentes dos nossos, certo? Nós vemos aqui, chegamos a Gênesis 40, nós vemos que Gênesis 40, José interpreta os sonhos dos prisioneiros, tá? Eu não vou ler, que é grande, mas assim, nós já conhecemos essa história, né? Nós já conhecemos a história de José, né? A gente sabe que ele ficou preso e que ali na prisão tinham 2 outros oficiais de Faraó, né, responsáveis lá, o padeiro Mor, né, e o... caramba, fugiu a palavra. O mordomo e o padeiro, né, estavam presos, né, junto com José. Eles foram presos, foram colocados na mesma cadeia que José, né? E diz que esses 2 servos de Faraó, esses 2 oficiais de Faraó, o copeiro e o padeiro, eles tiveram sonhos, os 2 na mesma noite, né? E a gente já viu o dom de interpretação de sonhos que José tinha. Ele tinha essa capacidade, Deus dava a ele revelações, revelava os sonhos, o significado dos sonhos para ele. E esses 2 personagens, esses 2 funcionários de Faraó, eles sonham e eles ficam atormentados, né? José chega e pergunta para eles o que está acontecendo, eles contam um sonho para José, né? E José interpreta o sonho. O sonho é que no mesmo dia, seria solto e voltaria, né? O copeiro ele voltaria, o mordomo ele voltaria a levar a bebida para Faraó, né? Uma coisa importante que a gente tem que mencionar aqui é que Faraó, com certeza vocês já sabem disso, mas é bom a gente pontuar, né? Talvez alguém que esteja nos vendo não tenha essa ideia, que Faraó ele não é o nome do rei do Egito, né? Faraó é um título, né? Faraó é o título de rei, né? Existiram vários faraós no Egito, né? Todos os reis do Egito, eles têm o título de faraó, tá? Aí se a gente for ver, né, estudar a história, a gente vai ver que existiu o faraó Tutankhamon, faraó Ramsés, Akhenaton, vários faraós existiram, né, no Egito, né? Faraó é o título que o rei do Egito recebe, tá? Ele não é um nome próprio, né? Aí às vezes o faraó que está aqui em José, depois a gente vai ver faraó está lá com Moisés também, é a mesma pessoa? Não é a mesma pessoa, são reis diferentes, é o título que ele está sendo mencionado aqui. Mas voltando aos funcionários de Faraó, né? Um deles voltaria a levar o copeiro, ele voltaria a levar a bebida para o rei, ele seria colocado no seu posto de novo, né? Receberia o seu posto de volta, e o outro teria a cabeça cortada, né? Sintetizando, resumindo, né, o sonho, né? Depois vocês leiam lá, aí para ver como é que a história se desenrola. Mas, sintetizando, a gente conhece, a história é essa, né? E aquilo se cumpre, né? Dado o tempo que José falou, né, os dias que José interpretou, foi enforcado e o seu corpo foi entregue, foi colocado, exposto ao ar livre para que as aves de rapina comessem sua carne, né? Foi exposto o corpo dele, e o outro foi restituído ao seu posto, né? José ele fala, olha, ele pede para esse, olha, quando você estiver com o faraó, quando você for restituído, quando você estiver de volta lá no seu posto, se lembra de mim, né? Fala de faraó, né? Fala para mim de mim para Faraó, né? Se lembra de mim,
né? Quando você estiver lá na sua posição de novo, lembra que eu estou aqui preso injustamente, né? Com certeza ele tinha a noção de que a prisão dele foi injusta. Eu não mencionei aqui que por causa da esposa de Potifar intencionar ter relações com ele e ele negar, a gente lembra, vocês com certeza lembram do episódio em que ela segura as vestes, prende as vestes dele, ele se recusa, foge e deixa a capa, né? Ela, de posse da capa, ela calunia José, ela diz que ele a assediou e teve uma tentativa de estupro. Ele, por causa disso, é que ele é preso, né? Vocês conhecem a história, mas é bom a gente pontuar, né? E acontece esse episódio dos funcionários de Faraó, e mesmo assim, 2 anos se passam até o momento, até que ele preso ainda, até o momento em que o rei Faraó tem sonhos, e aí o copeiro lembra de Faraó, né? O rei tem sonhos, chama os adivinhadores do Egito, chama os encantadores, os magos, pessoas que tinham habilidades nas artes mágicas, no ocultismo, né? Era uma nação pagã, quero lembrar vocês, tá? Esses magos, eles eram mestres nas ciências ocultas, interpretação, né? A gente vai ver lá quando Moisés ele começa a fazer as pragas, a fazer os prodígios, os milagres, lá, os sinais que Deus estava mostrando para ele, estava levando ele a fazer diante de Faraó, né? Os magos de Faraó, eles, por várias vezes, eles reproduzem os sinais que Moisés estava fazendo. Tem o mais famoso, é que Moisés ele transforma o cajado numa serpente. Os encantadores, os magos de Faraó, esses mestres que existiam, vão continuar existindo depois, né, na época de Moisés, eles conseguem fazer os cajados deles se transformarem em serpentes também. Só que a serpente de Moisés engole as outras serpentes, né? Aqui, esses encantadores, eles já estavam presentes, esses magos, esses mestres de ocultismo, eles já estavam presentes, já existiam pessoas com essa função que faziam essas coisas aqui na época de José, né? Só que eles não foram capazes de interpretar o sonho de Faraó. Para quem lembra, nosso tempo está indo embora, o sonho de Faraó, Faraó sonha que ele está na beira do Nilo, né? Que ele está nas margens do rio Nilo, e ele vê 7 vacas gordas pastando nas margens do Nilo. E, de repente, saem do Nilo 7 vacas magras, né, com aparência muito feia, e devoram essas 7 vacas gordas. Esse foi o primeiro sonho. Aí parece que ele dormiu e sonhou de novo. E aí ele sonha saindo da mesma haste, 7 espigas gordas, né, bonitas a aparência, e que da mesma haste nascem 7 espigas feias, como que queimadas pelo vento oriental, né? E essas espigas feias de aparência, né, com aparência horrível, elas devoram as espigas boas, né? E aí a gente vê que isso era um sonho que Deus estava dando para José. Tudo o que estava acontecendo, né, era Deus conduzindo a história. Eu gosto muito de história, de estudar as coisas de história, porque eu vejo Deus agindo na história do mundo. Eu vejo Deus conduzindo a história do mundo para o desfecho do Apocalipse, né, dos textos escatológicos. A gente vê, se a gente olha para a situação do mundo como está hoje, o que aconteceu na história do mundo, a gente vai vendo tudo se descortinando, tudo se desenrolando para aquele desfecho final, né? O epílogo desse plano para a redenção do homem, para restaurar a criação ao seu estado original, ao estado que Deus fez no início, olhou e disse que era bom, né? Desculpa, irmãos. Uma coisa importante de se ressaltar aqui também é que Faraó, ele
ele era tido como um deus, né? Ele se considerava, e as pessoas, o povo do Egito, eles consideravam o faraó como se fosse um deus, como se fosse um filho de um deus, né? Uma representação de um deus na terra, certo? Ele era responsável, ele que era a figura no cenário religioso de mais importância, né? Tinha o sumo sacerdote, mas ele era cultuado como Deus, né? E ele vê, o primeiro sonho que ele vê as vacas pastando às margens do Nilo. O rio Nilo tinha uma importância para eles também cultuavam o Nilo, porque o Nilo era a fonte da prosperidade deles. O Nilo é que trazia, que irrigava as terras do Egito, né? Na época do Império Romano, o Egito era tido como o celeiro do mundo, era a província mais fértil, mais produtiva, né? Por causa do Nilo. Quando o Nilo ele enche, os sedimentos que são depositados ali no foz do rio Nilo, a gente vai ver que o rio Nilo ele tem uma foz, né, vários braços de rio que sai, vem um rio grande, aí quando chega perto do mar Mediterrâneo, ele se divide em vários pequenos rios, várias ramificações, né? Aquela área toda ali era muito fértil. O Egito ele cresce, né, por causa dessa fertilidade, se torna próspero por causa dessa particularidade do rio Nilo, né? Ele está no meio de uma terra deserta, mas as margens do Nilo, né, são férteis por causa disso. Quando ele enche, no período de cheia dele, os sedimentos que são depositados, né, adubam a terra, tornam a terra fértil, né, e é uma terra onde se produzia muito, certo? E eles adoravam o Nilo, porque o Nilo era responsável pela prosperidade, pelo alimento, pelas bênçãos que vinham sobre a nação deles, certo? Aqui a palavra que, vamos ver aqui. Deus abençoa os outros através da delicadeza e bondade de José. Potifar o colocou onde seus notáveis talentos continuaram em evidência. O mordomo, a palavra que está aqui, não vou me atrever a dizer, a pronunciar, né? Ou aquele que serve as bebidas, era um membro importante na casa de Faraó. Em Neemias 1:11, a palavra foi traduzida como copeiro. Neemias, que usava esse título, era um oficial da confiança do palácio do monarca persa. O padeiro, né, também não vou me atrever a pronunciar isso aqui, era o superintendente da padaria e devia verificar se as refeições do monarca eram boas e seguras. Esses dois oficiais, na criadagem real, tinham ofendido Faraó, não sabemos como, né? Enquanto aguardavam a investigação, foram confinados na mesma prisão na qual José se encontrava. Coincidência, irmão? Será que é coincidência? Não, né? Isso é tudo propósito de Deus, né? Deus coloca eles lá, eles sonham. Quem dá o sonho? Deus, né? E quando a gente lê o texto, a interpretação de José diz que aquilo era o que Deus estava trazendo, o que Deus ia trazer, Deus ia dar 7 anos de fartura, né? A interpretação do sonho é essa. Deus traria 7 anos de fartura sobre o Egito, e depois desses 7 anos de fartura, viriam 7 anos de fome, de seca extrema, né? Aí vocês conhecem a história. O faraó pergunta, o que a gente tem que fazer? Pergunta para José, o que a gente tem que fazer? Então, qual é o conselho que você dá? Não suficiente. Deus dá a interpretação do sono, Deus dá sabedoria para José para dar um conselho para Faraó. Olha, constitui um homem que crie celeiros, armazene durante os 7 anos de fartura, para que nos 7 anos de escassez não falte alimento, né? Esse conselho foi um conselho de tanta sabedoria que o faraó ele fala, quem é que os conselheiros, os ministros lá, as pessoas que estavam lá o conselho se admiraram daquela sabedoria, e eles, resumindo, o faraó resolve constituir José como esse homem que ele tinha sugerido. Olha, o texto diz que Deus reconhece, que Faraó reconhece
que em José está o Espírito do Deus que ele serve, né? Está o Espírito de Elohim. O texto, a palavra que é usada lá, né, fala de Elohim, diz que em você, nesse homem, né, está o Espírito de Elohim. A gente tem que ver que o faraó era pagão, né? Ele adorava vários deuses. Os encantadores, os sábios, adoravam vários deuses, mas ele sabia da existência de um Deus dos hebreus, né? Ele fala, olha, nesse homem está o Espírito de Elohim, um espírito divino do Deus dele. Tem sabedoria, né? Tem essa capacidade de interpretações, então vamos constituir ele para ser o responsável por essa logística, por essa administração, né? E aí o texto diz que José é exaltado, né? Ele é colocado como o segundo em comando no Egito, né? Eu falei para vocês, Faraó, ele era considerado como Deus, ele era responsável por tudo que era religioso, né? Tudo que era questão de adoração. Tinha o sumo sacerdote e existia o vizir, ou o grão-vizir. O grão-vizir é um título comparado a um primeiro-ministro, né? Seria o primeiro-ministro de Faraó. José ele é constituído nesse cargo. Aí o Faraó ele pega o selo dele, dá para José, coloca um colar, né, vestes, exalta José, faz um desfile, né? Ele sai em desfile. Ele vai numa carruagem à frente, José vai na carruagem atrás, isso para mostrar publicamente que José agora ele estava numa posição, né, de destaque de comando sobre todo o Egito. Ele é anunciado publicamente como o segundo em comando no Egito, e o texto diz, a Bíblia diz que ele viaja por todo o Egito, e ele faz exatamente como ele tinha sugerido, ele cria celeiros, né, armazena de tudo que é produzido. Diz que ele armazena a quinta parte, 20%, não é isso? De tudo que é produzido, né? E quando eles acumulam tantos cereais, tanto alimento, que quando vem a fome, os 7 anos, né, a comida acaba nos primeiros anos e eles começam a vender para os egípcios a comida que tinha sido armazenada e depois para os outros povos, né? Outros povos daquelas circunvizinhanças, daquela região, a fome não atingiu só o Egito, atingiu vários outros povos, né? Várias outras regiões. A seca foi terrível. E a gente vê que, por consequência disso, olha o plano de Deus aí, né? Nas circunvizinhanças, na terra de Canaã, quem é que está lá? Os irmãos de José, né? O pai, a família de José, e essa fome alcança eles também. E aonde que eles vão buscar, vão comprar alimento? Né? No Egito. Quando eles chegam lá, quem é que é o governador do Egito? Quem é o grão-vizir, o primeiro-ministro do Egito? Aí isso é uma história que a gente vai ver na próxima aula, né? Na próxima terça-feira, quando o reencontro dele com os irmãos, né? Nosso tempo já foi, e aqui eu tinha mais texto para ler, mas o tempo passa muito rápido. Muito rápido. Eu vou colocar o resumo lá no grupo, tá, da igreja. Os irmãos que quiserem, eu vou chegar em casa e vou dar uma arrumadinha aqui. Aí eu vou colocar lá no grupo, no Koinonia, no Comunicações. Os irmãos que quiserem pegar para estudar para domingo. No domingo, o pastor Daniel vai estar lá tirando dúvidas, né? Tragam suas dúvidas, os irmãos que estão em casa, que vão participar domingo, tragam suas dúvidas, explorem bastante esse texto, vão lá e esgotem o pastor Daniel, né? Que ele é bom nesse negócio. A gente tem o privilégio de ter um grande pastor, um grande teólogo para nos ajudar, para tirar nossas dúvidas aqui. Amém? Desculpa, irmãos. Só uma observação, né? Que, com frequência, depois do sofrimento, Deus traz alívio, né? Ou não. A gente vê que
a gente vai estudar a história de José, né, que Deus, depois do sofrimento, ele traz alívio, ele pode trazer alívio, mas pode ser que não. No caso de José, né, ele exalta José no Egito, José passa por um período de muita dificuldade, mas no final ele é exaltado. Os nomes que ele dá para os filhos dele, Benjamim, Manassés e Efraim, Benjamim é o irmão dele, né? Manassés e Efraim, um diz, Deus me fez esquecer, né? Deus me fez deixar para trás as coisas que eu passei, e o outro Deus me fez prosperar na terra da minha aflição, né? No caso dele, ele foi exaltado, mas a gente vai ver um outro que também esteve, e ele passou por tudo isso por fazer a vontade de Deus. A gente vai ver um outro personagem bíblico que a Bíblia diz que não teve nenhum outro como ele, né? Que também teve preso por falar a verdade, por pregar a Cristo, por ser o precursor de Cristo, aquele que viria antes de Cristo. No entanto, ele perdeu a cabeça, né? João Batista, né? Pode ser que, eu não sei qual é qual a situação, o que Deus tem para a minha vida, para a sua vida. Pode ser que o seu momento de aflição, né, Deus vai te exaltar no futuro. Pode ser que não. Mas João Batista, ele não perdeu a fé dele, né? Ele não blasfemou a Deus, né? A Bíblia diz que não houve outro como ele, né? De nascido de mulher não houve outro como João Batista, né? Foi o último grande profeta. Amém? Então, Deus está conosco, não é garantia de que nesse mundo nós vamos ter situações, maravilhas, isso, Beira, né? Só situações boas, né? O apóstolo Paulo, ele fala, se esperarmos em Cristo apenas nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. As maiores bênçãos, né, de Deus, as maiores promessas de Deus não são para essa vida, são para uma vida vindoura. Amém? Vamos agradecer a Deus, orar. Eu agradeço os irmãos que estiveram presentes, agradeço a paciência dos irmãos comigo, né, a paciência dos irmãos e a disponibilidade de estar vindo aqui, estudar a palavra de Deus. Vamos orar, pedir para que Deus traga mais irmãos. Amém. Amém, isso aí, com certeza. E no domingo também, que os irmãos se disponibilizem para estar lá estudando, tá? Vamos orar. Senhor meu Deus, muito obrigado, Senhor, por mais essa noite que o Senhor nos proporcionou. Muito obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos aqui presentes, dos irmãos que estão no online, ó Deus, assistindo essa escola bíblica. Eu te peço, Senhor, toma essas vidas em Tuas mãos, que o que foi falado aqui seja útil, ó Deus, para o crescimento, para o desenvolvimento deles, no conhecer a Cristo, no conhecer os Seus propósitos, ó Deus, o Seu querer, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, e nos ajuda, Senhor, a crescer, a desenvolver mais esse trabalho, a alcançar outras pessoas. Traz outros professores, ó Deus, aqueles que, com certeza, que nós sabemos que têm capacidade para estar aqui ministrando, mas ainda não foram tocados, que ainda não disponibilizaram as suas vidas, ó Deus, para estar aqui servindo nesse ministério. Deus, toma eles em Tuas mãos, abençoa, Senhor. E eu te agradeço, ó Deus, e te peço, nos leva para os nossos lares em paz, em segurança. Continua conosco esse resto de semana, ó Deus, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.